Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de ler aqui um artigo do professor Olavo, que publicou na Zero Hora, no dia 8 de agosto de 2004, falando sobre Platão, lendo aí a obra de Platão chamada República, que é, por sinal, uma obra muito grande. Nesse artigo ele fala como que você deve fazer para ler essa obra, como estudar a República de Platão, e eu gostaria de ler esse artigo com vocês, tá bom? Vamos lá. Lendo Platão, Olavo de Carvalho, Zero Hora, 8 de agosto de 2004. Alguns leitores pedem-me umas dicas sobre como estudar a República de Platão. Creio que a resposta pode ser útil também para todos os demais. O conselho que tenho a dar é simples e direto. Não leiam este livro como se fosse uma utopia, a proposta de uma sociedade ideal a ser construída num futuro próximo ou distante, determinado ou indeterminado. Ao contrário do que acontece com as utopias modernas, a República, definitivamente, não é uma proposta política, nem um mito destinado a atiçar as ambições de partidos revolucionários. É uma investigação filosófica em sentido estrito e uma das mais sérias que alguém já empreendeu. Para tirar proveito do seu estudo, é preciso situá-lo no lugar exato que ocupa no edifício da ciência platônica. Essa ciência compõe-se de uma diferenciação muito fina entre os diversos níveis, planos ou camadas da realidade. Quando você divide um quadrado na diagonal e obtém dois triângulos isósceles, ou seja, de dois lados iguais, esse resultado não pode ser explicado pelo exame dos processos cerebrais mediante os quais você o obteve. As propriedades das figuras geométricas e a fisiologia cerebral permanecem irredutivelmente independentes entre si, embora de algum modo misterioso as duas se toquem no instante que você estuda geometria. Elas residem em planos de realidade distintos. No conjunto da existência, Platão discerne um certo número desses planos, e num deles ele citou o ser humano, uma realidade específica que não pode ser explicada totalmente nem pela ordem geral do cosmos, a lei divina ou bem supremo, nem pelas propriedades que tem em comum com os demais habitantes do planeta Terra, animais, plantas ou minerais. Dessa situação peculiar do homem na estrutura do universo, Platão extrai uma descrição analítica da natureza humana como a de um ser intermediário, que vive da participação simultânea e instável em dois planos de realidade, sem poder absorver-se por completo em nenhum deles. Mal instalado no ambiente terrestre, ao qual busca adaptar-se por meio de engenhosos artifícios, não consegue também elevar-se à contemplação da ordem suprema, da beatitude divina, senão por instantes fugazes que enfatizam ainda mais a sua dependência do meio físico imediato. Platão resume isso dizendo que o homem é um tipo intermediário entre os animais e os deuses. Uma vez delineada assim a natureza humana, Platão coloca em seguida o problema de quais seriam as condições sociais e políticas mais adequadas ao desenvolvimento do homem segundo as exigências dessa natureza. É a essa investigação que ele consagra a República. Não se trata, pois, de uma proposta política, mas a construção de um conjunto de hipóteses. Como essas hipóteses estão sujeitas à avaliação crítica segundo os princípios anteriormente colocados e segundo a experiência de cada estudante, o próprio Platão fará mais tarde uma parte desse exame crítico no livro das Leis. Está claro que se trata de uma investigação científica no sentido mais rigoroso do termo. É assim que deve ser lida a República. A beleza da filosofia clássica de Platão e Aristóteles está na transparência com que ergue os princípios do conhecimento racional e em seguida se oferece para ser julgada por eles. Na entrada da modernidade, que paradoxalmente alardeia ter inaugurado o estudo científico da sociedade humana, essa transparência se perde e é substituída por um emaranhado de premissas implícitas, inconscientes ou mal confessadas, obrigando o estudioso a uma complexa e arriscada especulação das intenções subjetivas do autor antes de ter certeza de que compreendeu Maquiavel ou Rousseau o bastante para poder julgar sem ter razão. Se tem razão. A grande tarefa da filosofia política hoje em dia é recuperar o ideal clássico de transparência e racionalidade, sem o qual o nome de ciência se torna apenas um rótulo publicitário colado em cima de uma massa obscura de preconceitos bárbaros e rancores fúteis.